Muitas crianças estão chegando e algumas, se a gente não tomar cuidado, nascem ainda hoje, né? Estamos orando pelas grávidas. Que Deus as abençoe. Irmãos, eu quero agradecer de coração as orações. Foi uma semana difícil. A inflamação de um músculo da perna, tendão, eu nem sei o que é que estava inflamado. Sei que estava doendo muito. E quando sinto dores assim, elas são sempre muito fortes. Não posso tomar anti-inflamatório por causa da hepatite. Então, o jeito é conviver com analgésicos mais fortes, mas está passando. Acho que dá para sobreviver até o final do culto. Agradeço muito as orações dos irmãos. Bacana ver você também, Elisângela, fez uma cirurgia esses dias ainda, já está por aqui, não está abusando não? Está sob controle, né? E outros irmãos, né, internados, lembrar do casal Danúbio, lembrar da Michele e do Robson, que estão precisando das nossas orações, e outras pessoas, com certeza, Ângela, internada, peço as orações de vocês por ela, pelo Cláudio, toda a família do Clélio. Irmãos, são tempos muito difíceis, são tempos muito corridos, são momentos em que nós não podemos nos distrair. A nossa vida tem muitas circunstâncias, há muitas coisas envolvidas no que fazemos todos os dias, em quem somos, e cada um de nós tem um universo pessoal, cuja problemática pessoal já é suficientemente complicada para cada um. Já temos coisas o suficiente para nos ocuparmos o restante da nossa vida. E assim será sempre. Nossa enfermidade, o Marinalva internada, pastor Abel vivendo os momentos difíceis, como hoje já falou com vocês sobre a família dele, o sofrimento que tem passado. Mas há tantas outras coisas, problemas de relacionamento, problema com filhos, problemas financeiros sérios, que às vezes nossos sorrisos escondem. Vocês sabem do que eu estou falando. E Deus também sabe o que nós estamos passando. Aliás, melhor do que nós, Ele sabe essas circunstâncias. E está no controle de cada uma delas. O que Deus espera de você não é que você assuma o controle da sua vida sozinho, mas que como um filho de Deus, seja qual for a circunstância, aprenda a ser dirigido por Ele nesta vida. E nós não aprenderemos isto se não for mediante a palavra do Senhor. Se não houver uma mudança de interesse pelas coisas de Deus, se não houver uma revolução na nossa mente do interesse de saber o que Deus quer de nós, temos de ter sede pela palavra, temos de ter desejo de conhecer os meandros dos ensinos do Senhor, para que possamos passar por estas coisas. Porque, meus irmãos, Deus não é refém da minha dor na perna. Deus não é refém do câncer. Deus não é refém da sociedade. Deus não é refém da crise econômica. Deus não é refém dos nossos pecados. O nosso Deus sabe o que quer e aonde quer chegar. Mas Ele já nos disse como caminhar. O problema é que nós somos teimosos, persistentes em fazer o nosso próprio caminho. Deus tem o caminho para você. Deus tem a resposta. Não é possível que mais uma vez você virá à casa do seu pai para ouvi-lo dizer que a resposta está nele e sairá daqui sem andar nos seus caminhos.
É tão importante que você separe agora, no seu coração, um espaço para encarar Deus de frente seriamente hoje. Porque há um grande perigo rondando a sua vida. Há um perigo maior do que você imagina, maior do que essa crise mundial. A Europa pode afundar. O Brasil pode afundar junto com China, Índia, Rússia, BRICS. Mas há um buraco ainda maior. É de uma vida eterna sem Cristo. De uma perspectiva nessa vida vazia e, pior de tudo, vazia para a eternidade. O texto que nós vamos abordar esta noite vem da pena, da pena de João. Esse texto que está no boletim como leitura em conjunto. Nós já fizemos esta leitura e agora eu quero que você olhe para esse texto novamente e comece a entender o que é realmente importante para você. Nós havíamos pregado em João desde o dia 1º de julho, logo no capítulo de número 1, falando sobre coerência cristã. Meus irmãos, coerência é tudo o que João espera da igreja. E a maior coerência que João espera que a igreja tenha é que ela tenha comunhão com Deus no seu dia a dia. Coerência é vir ao culto e viver o culto todos os dias. Coerência é que a palavra da verdade faça bem aos meus ouvidos, mas também mova meus braços, minhas pernas. Coerência é que as minhas decisões de amanhã, as minhas palavras de amanhã, o modo como amanhã eu vou ganhar o meu dinheiro e como eu vou resolver os meus problemas, sejam de acordo com o que eu ouço, com o que eu digo crer. Por isso, no capítulo de número 1, João vai dizer, não podemos dizer que andamos na luz se estamos nas trevas. João tem toda uma estrutura em que ele vai nos levar a sermos coerentes. Ele vai dizer, também não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão, se não obedeço à lei de Deus. Há um trecho aqui neste capítulo, nós não tivemos a oportunidade de pregar aos irmãos, do verso 12 até o verso 14 do capítulo 2, em que João vai dar palavras assim de incentivo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E novamente essas frases, de uma outra maneira, se repetem no verso 14. Então João está dizendo o seguinte, que quando eu ando na luz, quando eu obedeço, eu estou vencendo o maligno. E João vai nos colocar no centro da questão. O centro da questão, meus irmãos, é que existe luz e trevas. Existe vida e morte. Existe Deus e o maligno. Não podemos amar a Deus e amar as coisas deste mundo, é o que ele diz no verso de número 15. Então ele vai falar de uma estrutura de desejos e de pensamentos que tem movido o homem da atualidade. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Estamos direcionando o foco da nossa vida para construir coisas neste mundo passageiro. E então, agora vem o ponto de João, nós não podemos nos distrair com as coisas deste mundo. Mas pastor, como é que a gente faz se a gente vive neste mundo? Não vamos comer? Não... Sim, nós vamos comer, nós vamos usar todas essas coisas, porque Deus é maior até que o nosso pecado. Mas deixa eu dizer algo para vocês, a nossa confiança, o nosso Deus não pode ser esta presente vida. Foi isso que Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a dois senhores.
Não dá para você ser crente só na reunião da igreja, ou só na oração do almoço com seus filhos. É preciso crer que Deus está trazendo um reino novo, que vai mudar tudo para a eternidade. Então, no verso de número 17, João vai fazer uma ligação importante para o nosso texto de hoje à noite. Ele vai dizer, se o seu pensamento está centrado no mundo, se o teu pensamento está centrado nas coisas desta vida, se o que assume a prioridade para você é aquilo que vai resolver a sua vida para os próximos 20 anos, ele diz assim, o mundo passa bem como todos os seus desejos. Todas as coisas que nós desejamos e conquistamos passam. E muitas vezes foi por causa dessas coisas que nós deixamos de servir o Senhor, deixamos de amar o nosso próximo. Quando outro dia eu ouvi que irmãos crentes estavam brigando por questões de terra, de negócios, e dizendo um para o outro, nunca mais falo com você, é que eu senti como o amor ao mundo atrapalha a nossa fé. O mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É Deus que está dizendo qual deve ser a sua prioridade, quais devem ser as coisas que te interessem mais, e que se tornem mais importantes para você. E esse é o interesse de João em toda a carta. Olha o verso 29. Sabeis que ele é justo, e reconheceis também, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É o que faz a vontade de Deus, é o que pratica a justiça, é o que tem uma vida coerente com a fé. Essa é a pessoa nascida de Deus. Essa pessoa tem esperança da vida eterna. Para o texto de hoje, irmãos, nós perdemos o relógio ali da parede. Não sei se ele vai voltar. Tem um cântico que diz, vai voltar, sim eu sei. Né? Mas fala de Jesus, mas eu acho que o relógio deveria voltar. Eu quero ser breve com vocês. Nós temos uma assembleia, não quero cansar os irmãos. Mas eu não iria ao médico se ele dissesse assim para mim, hoje eu vou te atender rapidinho, porque você está com um problema muito grave, mas eu não tenho tempo para você, porque eu tenho que ir para o shopping. Eu não vou fazer isso. Porque Cristo pode voltar amanhã. Eu quero ser direto. Primeira coisa importante que esse texto vem nos alertar, sobre a importância de termos discernimento dos tempos em que vivemos. Verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que reconhecemos que é a última hora. Meus irmãos, é uma ingenuidade muito grande nós acharmos que podemos fazer assim de conta que somos crentes, que fazemos a vontade de Deus, enganando todo mundo, se escondendo de Deus. É uma ingenuidade, mas não é só uma ingenuidade, é uma irresponsabilidade. Porque a vida eterna está para chegar. E o mundo não é favorável à nossa vida com Deus. Não pense você que aquela amizade do barzinho, jovem, que aquilo é favorável à sua vida com Deus, que vai dar certo aquele namoro escondido, com aqueles atos escondidos que não podem ser ditos publicamente, que isso vai dar certo. É a última hora. Quando João usa essa expressão, já é a última hora, João está usando um conceito, não é que era a última hora, senão o relógio de João parou, né? Os últimos tempos. Era o tempo decisivo, escatos, hora, a hora escatológica. É um tempo decisivo,
É um tempo de decisões. Coisas espirituais estão sendo decididas. O pai está provendo para o filho voltar. Mas neste tempo, o maligno se move. João está mostrando que as pessoas que amam o mundo estão vivendo sob a influência deste que já está vindo, chamado aqui de anticristo. Paulo chama de o homem da iniquidade. Eu não vou ficar explorando esses temas hoje. Talvez se você vier nos estudos bíblicos de quarta-feira, a gente converse sobre isso. Mas o fato é que João acha importantíssimo que os filhinhos saibam que estamos na última hora. O primeiro alerta que João faz, carinhosamente aos crentes aos quais ele se dirige, é que eles estejam conscientes do momento importante que vivem, espiritualmente falando, a última hora. Não sejam tão inocentes, não sejam tão irresponsáveis. João está conclamando a igreja a viver com responsabilidade a sua relação com Deus. Se você disse que é filho de Deus, então ande com responsabilidade. Isso é algo que tem que mudar a maneira da gente enxergar as coisas. Não poderiam abrir mão de andar na luz, não podiam mais abrir mão de obedecer ao Senhor, ter uma vida coerente, amar o irmão, andar segundo a palavra, porque havia um poder maligno tentando cativar o seu pensamento, afastando-os de Deus. A operação do erro está presente no mundo. A operação do maligno, que Paulo vai chamar de doutrinas de demônios. Veja, não é doutrina, o demônio aparece num lugar e dá aula. Ele está dizendo que o modo de pensar dos homens, o modo de organizar a vida do mundo lá fora, não é centrado em Deus, mas naquela proposta lá do Éden, aquela proposta de Satanás, centrado no homem. A concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Está dizendo o seguinte, que nós deveríamos entender que nós vivemos para Deus. E toda vez que você substitui Deus como sua prioridade de vida, você está invertendo o valor e entrando na estrutura do mundo. A estrutura do anticristo é que você viva para você mesmo ou para algum outro Deus, para algum outro Senhor. Que o centro das suas intenções, dos seus interesses, dos propósitos da sua vida, nada tem a ver com Deus. Eu até digo mais, como C.S. Lewis pensava, que ele nem precisa tirar você da igreja. Basta você crer que Deus é só uma parte da sua vida. Olha, de repente eu busco a Deus, mas tem hora que eu quero buscar a mim mesmo. A palavra de Deus é muito boa, mas para resolver esse problema aqui, a palavra de Deus não serve. O diabo não precisa tirar a Bíblia da sua casa. Ele não precisa tirar o evangeliquez da sua boca. Você não precisa assumir, eu sou satanista. O diabo não precisa disso. Basta você sentar nos bancos da igreja, mas no dia a dia viver como se Deus não existisse. João fala, nós não podemos ser inocentes. O lazer, a indústria cinematográfica, os pensamentos que ela lança sobre os jovens, sobre as famílias. Fala para mim, vem de Deus? Faz aí um resumo da indústria cinematográfica, da indústria da moda. Vamos falar da indústria da moda? Vocês acham que a moda anda? Algum grande, como é que chama esses homens da moda? Estilistas. Vocês estão por dentro, hein? Um grande estilista, deixa eu ver na Bíblia o que poderia louvar a Deus. E vocês acham que hoje os nossos jovens pensam assim, que a roupa que estaria coerente com a minha vida, com Deus, é a que eu vou usar? Vocês acham que a indústria da moda está servindo a quem?
A indústria do consumo. Cada dia tem que ter a televisão maior. A televisão é, para o brasileiro, parece televisão não, televisão e celular, né? O que o seu celular faz? O meu celular faz isso, faz aquilo outro. O meu faz tudo isso e mais. É o iPod, pad, não sei o quê, de 4ª, 5ª, 10ª geração. Lá nos Estados Unidos, não sei quem já foi, diz que faz fila, vai lançar hoje. O pessoal acorda de madrugada para comprar o iPad 5ª, 10ª, última geração. O meu só faz ligação. O de muitos só faz ligação, né? E dependendo da operadora, nem isso direito, né? Meus irmãos, João está dizendo, nós não podemos nos distrair com este mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Segundo aspecto que eu acho importante, é que João nos alerta para algo mais perigoso ainda. É que esta operação do erro está dentro da igreja. Ele diz assim, sabemos que muitos anticristos têm surgido, pelo que reconhecemos que é a última hora. Mas no verso de número 19 ele vai falar de onde eles saíram. Eles saíram do nosso meio. Não eram dos nossos, mas estavam entre os nossos. João, é evidente que João aqui não define. Talvez você possa ler as outras 2 cartas e identificar algo nelas. Mas aí é que está, irmãos. Por que João identificou esta operação do erro na igreja? Os apóstolos identificaram isso na figura de homens como os falsos mestres. Cristo já havia dito, virão falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Paulo disse, haverá, no meio do povo existem os falsos mestres, ensinos e doutrinas de demônios. Pedro vai dizer, eles farão comércio de vós. Judas vai dizer, eles estão aí escondidos entre vós. Podem ler as cartas do Novo Testamento. O problema da igreja evangélica hoje não é de quantidade. O problema é de qualidade. E tem a ver com esse texto. À medida que nas fileiras do reino existem pessoas enganando, se possível, como disse Jesus, até os próprios eleitos. Meus irmãos, a operação do erro consiste em trazer à igreja uma mensagem falsa. Veja o evangelho da prosperidade, tão disseminado no nosso país, em que temos que ir para a igreja, fazer o nosso voto, fazer a nossa corrente, para alcançar a nossa bênção, vai lá buscar a tua bênção, vai lá buscar o teu óleo ungido, vai ungir a tua casa. Meus irmãos, nós estamos ficando ridículos como cristãos, tão cheios de crendices espalhadas por aí. Um evangelho onde Cristo não é o centro, a cruz não é falada. O pecado não faz mais parte desta pregação. E os crentes se acham maravilhosos. Não, Deus te pôs por cabeça. Então sai comandando as coisas. O Brasil, há quantos anos estou ouvindo essa frase? Que foi determinada, já tem 20 anos quase, eu acho. Que o Brasil pertence a Cristo. Pertence a Cristo? O IBGE está dizendo que nós estamos crescendo os evangélicos. Nós não podemos ser inocentes também nesse critério. Lembra do que Jesus disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja só o que João, só para acrescentar aqui, capítulo 4 aqui da primeira epístola de João, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Vamos ler juntos, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Preste atenção. Ai, pastor, mas é que eu fui na igreja tal, lá o pastor orou e, sei lá, as janelas tremeram. Meu caro, quando qualquer um, até um anjo de luz, vier a você e tentar assumir um papel que não é dado a ninguém senão a Jesus, como mediador entre você e Deus, rejeite isso como algo maldito, anátema, como diz a palavra. O próprio apóstolo Paulo diz: se eu ou um anjo pregar um outro evangelho que não este, seja anátema. Veja, João vai trazer segurança para nós, já eu vou falar sobre ela. Mas é importante que nesses 2 primeiros passos, você perceba que este momento que nós vivemos, nós não podemos confiar no mundo, e não podemos ser presas de qualquer mestre do Evangelho. Infelizmente, mas isso é segundo o próprio plano do Senhor, é isso que está acontecendo. Falando sobre esses falsos mestres, a ferramenta deles é sempre o engano e a falsa doutrina. Veja o que ele diz nos versos seguintes: vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Eu não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes é porque porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então João está dizendo assim: olha, o problema é que eu quero que vocês estejam atentos, não é que vocês não conheçam o que tem que conhecer, mas é justamente para que ninguém vos engane, porque o trabalho deles é falsificar a doutrina de Cristo. A estratégia de Satanás dentro da igreja, se assim eu posso dizer, junto com João, é levantar dúvidas contra a veracidade da palavra de Deus, levantar dúvidas quanto à volta de Cristo e quanto ao objetivo de ser um cristão. Qual é o objetivo de ser um cristão? É por isso que ele vem contestar. Ele vai dizer assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Na verdade, nós existimos para ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus em Jesus. O falso ensino, ele está impregnando a nossa mente e está roubando isto. Veja que estamos orando menos, estamos lendo menos a palavra, e há menos piedade no nosso meio. As pessoas que buscam a Deus verdadeiramente, todos os dias, estão se tornando um número menor. Jovens como Josias, que buscou a Deus, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, estão se tornando escassos. Famílias cristãs dedicadas estão se tornando joias raras, porque as nossas casas não mais refletem a nossa fé. Pastor, isso está sendo muito duro, muito exagerado. Eu estou alertando vocês. Estou falando de mim. Estou vendo João com a mesma preocupação com as pessoas do seu tempo. Eles sabem a verdade, mas se a verdade não fizer diferença na vida deles, cuidado. Eles tentam descentralizar a nossa vida, que tem que estar centrada em Cristo. Eles tentam centralizar nos nossos interesses. Já viram que a igreja tem muito anseio de ser relevante socialmente? Isso é muito importante. Mas alguns têm tanto anseio de ser relevantes socialmente, que esquecem de ser relevantes na sua comunhão com Deus. Pessoas querem proeminência, status, igreja cheia, templos reformados,
vidas vazias, lares despedaçados, filhos abandonados, casais divididos. Parece que nada importa, desde que na igreja estejamos bem vestidos e estejamos com sorriso, né? Que haja sorriso, porque sorriso é tudo. Nós precisamos de vida com Deus, comunhão. Os tempos são maus, não é tempo de brincar. Eles não têm comunhão, por isso eles não permanecem. O texto diz que eles saem, eles não conseguem conviver num ambiente de comunhão com Deus. Mas é num ambiente de luxúria. E às vezes na igreja há luxúria. É num ambiente de consumismo, e às vezes na igreja existe isto. De materialismo. Mas quando a igreja acorda, quando nossa família acorda, quando nossos interesses são transformados, meus irmãos, os que não são dos nossos saem, e a sua influência acaba na igreja. É por isso que então João tem a última parte. Se na primeira parte ele alerta sobre o perigo do mundo, e na segunda o perigo dentro da igreja, na terceira ele tem uma parte de entusiasmo. Ele fala da atitude que a igreja pode ter. Por isso que eu quero ir ao verso 27. Veja, até aqui, verso 26 diz: isto que acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Tudo bem, estava falando sobre eles. Mas agora eu quero falar de vós. Verso 27 diz: e quanto a vós outros? Primeira coisa, tenho segurança em Deus. A unção que dele recebestes permanece em vós. A minha perspectiva de que ele está falando do Espírito Santo. Eu sei que há quem diga que é a palavra. E nós podemos dizer que são essas duas coisas juntas. É o Espírito Santo usando a palavra. É isto que permanece em nós. A palavra de Deus é o centro da mudança, porque ela opera na nossa mente. Nós podemos ter segurança na lei do Senhor, naquilo que o Senhor nos instrui a fazer e como andar. João então está dizendo: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes de Jesus, por isso eu creio que seja o Espírito, porque o Espírito foi dado por Jesus, ela permanece em vós, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, que esses falsos mestres te mostrem coisas novas, vocês não precisam de novas doutrinas. Mas como a unção ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nela como ela mesmo vos ensinou. É o primeiro passo. A igreja precisa encher-se do Espírito. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa de comunhão com Ele. Você precisa orar a Deus e falar: enche-me, Espírito. Dá-me conhecimento da Tua palavra. Dá-me sabedoria para decidir segundo os Teus caminhos. Se você é um jovem, com tantas coisas importantes a serem decididas na sua vida, não dê um passo sem ter comunhão com a palavra. De que modo guardar puro o caminho de um jovem? Traçando, orientando-se segundo a palavra do Senhor. De que maneira tomar a decisão certa de como nossa família vai se comportar em relação a determinada coisa que aconteceu. Vamos à palavra, irmãos. Há muito pragmatismo mundano no nosso meio, muitas soluções mundanas. A nossa segurança está na palavra do Senhor. A atitude da igreja, então, é de comunhão com o Espírito Santo. Precisamos de um apego à palavra de Deus. E aqui eu quero fazer uma observação. Apego à palavra de Deus, mas não qualquer apego à palavra de Deus. É um apego à palavra de Deus na força do Espírito. Porque há muita gente apegada à letra deste livro, cheio de racionalismos com a letra deste livro, cheio de legalismos com a letra deste livro, mas sem o Espírito.
Pegam a Bíblia para provar os erros dos outros. Está aqui, está escrito, você é um pecador. Mas não há amor, não há o Espírito em suas palavras. Não é qualquer apego à palavra de Deus. É um apego na força do Espírito. Dobre os seus joelhos. Qual foi a última vez que você realmente orou, pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento e da graça de Deus, como disse Pedro? Qual foi a última vez? Por outro lado, quantas opiniões você tem, né? Este livro é o livro que aceita qualquer opinião. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É na comunhão com o Espírito que nós crescemos na palavra. E não há comunhão com o Espírito sem a palavra. Tem gente que acha que vai se encher do Espírito Santo tomando um copo de água. Põe na televisão. Ah, se você está assistindo pela internet, agora é a hora de beber o copo de água e se encher do Espírito. Não existe essa fantasia do mundo evangélico atual. Enchei-vos do Espírito, a palavra de Deus. Segunda atitude, você tem que ter comunhão com Deus e com seu Filho. Filhinhos, verso 28. Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, está falando de Jesus, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. João, quando começou esta carta, lá no verso de número 3 do capítulo 1, ele termina assim: o que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. O Salmo de número 2 que nós lemos hoje: beijai o Filho, para que agrademos o Pai. Nós precisamos de Jesus. Tem que ser o centro da nossa vida. É por isso que nós constantemente choramos os nossos pecados. É por isso que a cruz é importante, para lembrar do quanto nós precisamos de Jesus. O seu lar precisa dele. Você precisa reconhecer os seus pecados. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Nós precisamos de Deus. Esta vida não pode ter significado verdadeiro para nós sem Deus. Nenhuma das coisas que nós possuímos pode ter algum valor real se Deus não estiver ligado a cada uma delas. Do contrário, irmãos, só existe paz na vinda de Jesus quando Deus é o centro da vida. Veja como ele termina esse verso 28. Para que quando ele se manifestar, tenhamos paz. Deixa eu falar sobre isso. É verdade que na primeira parte, João falou dos falsos mestres, né? E falou que essa é uma marca deste tempo. E que nós estamos em perigo. Mas perigo maior, muito maior, esses últimos tempos trazem para os que não estão em Cristo Jesus. Quando ele se manifestar, esses que não estão em Jesus não terão paz. Pode mostrar carteirinha de membro. Ah, fui eleito diácono na Assembleia do dia 29 de julho de 2012. Ah, eu participei das campanhas de arrecadação da igreja. Eu ajudei os pobres. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, Senhor, em teu nome. Mas ele diz que se nós buscarmos comunhão com Jesus, se nós formos humildes, quebrantados de alma, se o interesse maior da nossa vida for pelas coisas eternas, e não pelo mundo que passa, mas se estivermos nele, como diz o verso 17, permaneceremos eternamente. Aí aquilo que o irmão citou há pouco, vocês cantaram, que me emocionou bastante.
que à noite pode ter muito choro, mas para algumas pessoas o choro parece não passar. E a promessa do Senhor é que haverá um amanhecer, e que não haverá mais lágrima, porque Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Mas para esse dia, nós precisamos ter comunhão com Ele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Eu quero encerrar dizendo para os irmãos que a melhor maneira de esperar Jesus neste mundo é primeiro saber que esse é o tempo em que Ele está voltando, nunca esquecer disso. E que esse é um tempo difícil de se viver para Ele. Mas se tivermos comunhão na palavra, com o Espírito e com Deus, se essas forem as coisas mais importantes para nós a cada dia, então nós devemos converter cada coisa do nosso dia a dia em energia para isto. Deixa eu dar um exemplo. Amanhã você vai para a escola, primeiro dia de aula. Alguns vão, talvez, começar uma nova etapa. Então você não sabe o que esperar. Então você vai para a escola, você vai estudar. Mas você não vai estudar e o seu interesse está centrado. Eu vou estudar porque isso é bom, porque eu fico melhor, eu cresço mais. E você vai. Porque uma pessoa mais capacitada pode servir a Deus melhor. E amanhã os problemas do serviço. Aquele pepino que ficou na gaveta sexta-feira. Ele está lá só no forno. Você tem que resolver. Mostre o quanto você depende de Deus para resolver. E mostre o quanto resolver as coisas trará glória a Deus na sua vida. Que tudo faça você ter comunhão com Deus. Com a dor, faça você ter comunhão com Deus. Que uma enfermidade na alma leve você para perto de Deus como Jó. Que tudo leve você para Deus. Porque se vocês sabem que Ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eu quero falar com os irmãos o seguinte. É difícil fazer aplicações que não sejam tão gerais. Então você faça as aplicações pessoais. Eu gostaria que a igreja de Vila Formosa entendesse que o papel de um pastor, de um pregador, não é como o papel do massagista, que faz você relaxar e ficar suavizado. É como de um general, que diz: o inimigo está chegando, vigiai. E é o de receber ferramentas e dar ferramentas para que você tenha uma vida abençoada de comunhão com Deus. O que se espera de você que decidiu que esta será a sua igreja, que esta é a igreja da sua família, é que o passar dos meses, dos anos, você tenha mais comunhão com Deus. Se isso não está acontecendo, precisamos rever isto. O que eu espero não é que você tenha histórias para contar de si mesmo, mas histórias para contar de como Deus o abençoou. Às vezes eu sinto que a igreja tem uma expectativa muito social da vida. Que o que todo mundo espera é que aqui a gente dê ferramentas para vocês se darem bem lá fora.
ainda que eu espere isso de todos. E acredito que as ferramentas dadas aqui ajudarão muito a sua vida lá fora. Mas importa prepará-los para a vinda de Jesus. Que Ele virá como um ladrão na noite. E se Ele voltar, e você não tiver sido avisado, é o atalaia que será cobrado. Esse não é o papel só do pastor. É do pai. É da mãe. É do irmão que ama. É de quem serve a Deus. Como está a sua família? Olhe para dentro do seu lar, você que é pai, como eu sou. Estão todos preparados? Estão todos em comunhão? São cheios do Espírito? Já buscam isso? A nossa maior falha parece estar no modo como estamos conduzindo as nossas famílias. Porque nossas casas são os barcos com os quais nós atravessamos o oceano da vida. A igreja parece que é um grande navio que a gente aporta de vez em quando, vem os barquinhos, aportam, recebem mantimento, mas são os barquinhos que vão em frente. Como estão as nossas casas? A julgar pela frequência nos cultos, por responsabilidades assumidas e renegadas no dia a dia, compromissos que temos feito muito mais com as coisas materiais que com o reino. A julgar por isso, acho que nós precisamos mergulhar de cabeça no que disse João e rever um pouco. Minha oração hoje é que estejamos prontos para renovar a nossa fé. Se você é membro desta igreja, ou se você tem visitado a nossa igreja, mas tomou a decisão de que esta é sua igreja, eu quero propor que você não seja apenas um ouvinte esquecediço, mas seja praticante da palavra, que você renove a sua fé e a sua disposição de ter comunhão com Deus. Que você consiga chegar na sua casa e orar. E outras tantas virtudes que podem estar presentes no nosso dia a dia. Que o Espírito Santo encha o seu coração com a palavra de Deus esta noite. Vamos ficar em pé para orar. Pai, são tantas as necessidades que acolhemos em nosso coração como importantes para nós, que confessamos muitas vezes, centramos a nossa fé em nossos próprios interesses. Perdoe-nos, Pai, porque não queremos ser roubados pelo maligno desta palavra semeada em nosso coração. Queremos ter a Ti como o maior valor da nossa vida. Como o valor que dá valor a tudo. Que torna tudo definitivamente santo ao nosso redor. Ajuda-nos a entender como fazer dia a dia. Abençoe os Teus filhos esta noite, Pai. Que cada um que o Senhor trouxe a este lugar tenha o discernimento de colher este maná para propor uma vida nova e um caminho novo. Pai, ajuda-nos e ajuda esta igreja
a não servir como instrumento, ó Pai bendito, do falso evangelho, mas a proclamar a verdade de Deus, com fidelidade e coragem, Pai. Dá intrepidez ao teu povo, para enfrentar a própria família, e levar o evangelho para dentro de casa, quebrando o coração da esposa e do esposo, para que possam falar de Cristo um para o outro, chegarem a um acordo sobre como conduzir os filhos a Jesus. Quebrante o coração de nossos filhos jovens, para que tenham percepção do reino e vençam o maligno com sua palavra. Pai, renova o teu povo, ajuda o teu povo. A minha oração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso bom Deus e Pai, e o amor de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.